selfie o seu? Olha lá. Não gosto. Não gosto desse negócio de você ficar filmando aqui. Olha quem chegou aí. Olha aí. Chegou. Olha quem chegou. Olha quem chegou. Vocês estão testados. Todo mundo testado. Todo Olha mundo só, testado, cara, retestado. E aí, mano? PCR. Beleza? Ó, os Joia. caras botaram a Florida também. Você viu, né? Aqui Aqui é diretoria, aqui mano. é, mano. Esse é o cara, velho. Pô, inclusive Cuidado do aqui, microfone aí. Mas ele tá, vou ter cuidado aqui. Olha, tá todo mundo com isso, tênis cara. igual também. Aqui Você vê que não o tem Robson essa, a não. gente tem o mesmo Como fashion é que stylist. chama isso? É sintonia. 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 Isso, bicho. Não, sintonia é o outro programa lá, né? Sintonia que a gente já entrevistou aqui. fazer. Nossa. Já entrevistou? Quem Já. tinha entrevistado? Pô, você tinha tudo a ver, hein? Eu também acho. Alô, Condizila! Ô! Ó, Total. pra quem tá chegando agora, nós estamos aqui com simplesmente Robson Nunes. O cara é ator, pai, comediante, cantor, músico, apresentador, dono de bar. Quer dizer, o cara Não, é não tudo. sou mais, não. Não é mais dono de bar, né? Robson Nunes. Graças ao bom senhor. 8 anos. Eu conheci esse cara aqui no Beverly Hills há quantos anos atrás? Muitos, porque nem era nosso quando a gente se conheceu. Não, Não era. E aí ele comprou o bar. Eu falei assim, cara, esse Uma cara tá aguinha pra maluco. Esse cara comprou o bar. Aí ele administrou 10 anos o bar, 8 anos. 12. E não foi sozinho, né? Foi eu e Michele Machado, Michele, minha a esposa. ilustríssima esposa. E a família que a gente arrasta, né? O meu sogro fazendo as compras, minha cunhada gerenciando. Foi o que fez sobreviver todo esse tempo. Você já era casado? Já, não. Quando a gente casou, já tava com bar. Eu namorava a Michele já. A gente começou lá, a gente já namorava. Era uma loucura, cara, porque era um casal muito jovem. Eu tinha 20, a Michele tava com 21, 22. E isso era imagina, um casal jovem e preto, dono de um estabelecimento. Em Moema. Em Moema. Em Moema. Cara, o que teve de... Uma vez tinha uma vizinha que criava encrenca lá, chegou lá e falou: eu quero falar com a gerente. A Michele falou: sou eu. Aí ela olhou, deu aquela olhada característica assim. Não, então eu quero falar com o dono. Ela falou: sou eu. Muito absurdo. Como é que... Aí saiu, não falou. Ficou Ai, que puta foda. só da... Caraca. Mas assim, foi um aprendizado traumático, porque quando a gente pegou... Só um instantinho, eu tô me ligando aqui. Claro, pode Eu vou atender. falar. Eu acho que é a gente, Ô. porque a gente achou que você tinha atrasado. Ah, mas atrasei mesmo. Isso aqui não, isso aqui deve ser pra Júlia. Você Ligam diga. pra você e falam: alô, você é? Júlia. É. Porque eu já xinguei a Júlia. Eu até pensei em pagar pra parar de me ligar. Mas, Aceita o pacote. eu do tô que camisa quer que nova seja. aqui, eu tô tenso dela abrir e ficar aquela barriga Não, aparecendo assim. Imagina, sabe? aqui trabalha, o Felipe trabalha no Chroma, É, depois, de uma boa, pós-graduação. depois corrige na pós. Tava falando do bar, já perdi. Já Você tava tava... falando Da vizinha. Como é que foi a vizinha? Ó, as Foi, perrengues que não, passaram. tinha perrengue. E assim, a gente, quando pegou aquele olhão, né? O cara chegou e falou: ó, isso aqui é o que fatura, não sei o quê. Com a receita do que tinha entrado. Aí a gente parcelou em trocentas vezes lá. Num primeiro momento, o Luiz França entrou comigo, que fazia o show. A gente Sim. ficou com testosterona durante 16 anos ininterruptos, se apresentando todo final de semana. E aí o Luiz entrou de sócio, ficou menos de um mês, assim, porque... Entendeu? O bicho, ninguém... Falou, velho, não dá. E assim, ele tinha lá, viu o perrengue que era, porque o cara mostrou isso pra gente, né? Não mostrou Ó, as despesas. não mostrou as despesas. E aí, quando chegou, eu falei, pô, e aí, não sei o quê. Puta. E aí a gente começou a se desentender ali. Eu falei, velho, vamos fazer o seguinte: ou eu compro sua parte, ou você compra a minha, não sei o quê. E aí a Michele comprou a parte dele na história. Daí a gente assumiu e, cara, foi um perrengue assim. A gente renegociou a dívida, porque tinha parcelado lá. Quando viu o faturamento, falou, pô, a gente vai pagar em 6 meses isso aqui. Não, aí a gente renegociou, porque a realidade era outra. E foi um grande aprendizado, mas, assim, hoje o Beverly é do Luiz, olha que louco. De quem que é? Do Luiz França. Luiz França. Você também? É. Ah, é? Hoje é do E Luiz. rola mesmo show Sim. igualzinho. Teve, na verdade, Cara, quando a gente saiu, o Luiz entrou com sócios lá, não deu muito certo, aí o bar fechou, ficou fechado durante um tempo e depois ele retomou Eu lembro disso. com outros investidores lá.
mas eles mantêm a característica de comedy club. Isso Na legal. época a gente fazia de sábado e domingo, o Werber dirige. Sim, Mangal, sensacional. Bambo, o Marcão, Nossa, era da o companhia Júlio do Rocha. Mangal, eu lembro. O Júlio Rocha. E o Robson era de terça e quarta, né? Era terça Acho e que era quarta. quinta. Era E outro bombava, e bombava. Aí aconteceu esse movimento, né? Daí eu Mas já não tinha- tava com os é. meninos, eu não tava mais com os meninos. A gente assumiu, na verdade, a gente foi pro final de semana porque teve um desentendimento do do dono Mangal com o dono do bar. do bar. Isso, acho É. que foi isso. Acho que foi Só isso. pra quem não. Para as pessoas entenderem, era um bar, porque o Robson trabalha com humor e o lugar Isso. tinha shows de stand-up, shows. E Não era nem, isso? nem era stand-up na época. Não, né? Eram sketches de humor. Eram A esquetes gente- de humor. Na verdade, eu O não sei bar, se o bar dono tinha do essa bar- cara, né? Ele O bar se tinha essa sustentava característica nesse- de sketches de humor, de interação com a galera. Ah, foi desentendimento? Eu não tava Foi. nessa época. Que eles saíram foi. Porque a gente era de quinta, acho. Quinta-feira. Que Nossa o noite dono- era de quinta. E aí, quando eles se desentenderam, o dono ligou pra gente e falou: cara, eu tô sem atração pro final de semana. Vocês querem entrar? A gente falou, lógico, né? Porque era. Sim. Final de semana é o horário nobre, né? E aí a gente assumiu. Um bom tempo depois que a gente comprou, eu ainda chamei eles ficaram Um tempo lá. em cartaz de novo. Mas assim, a gente sempre priorizava as atrações pela qualidade, assim. Então passou lá o Weber dirige. A gente lançou o Clube da Comédia Stand-Up, que tinha o Danilo, Marcelo Gentili, Mansfield Marcelo fazia. Mansfield. Cara, ali foi o berço dessa primeira leva de stand-up, né, cara? exatamente. Toda vez que eu vejo alguém contando do começo, surge o nome do Beverly Hills, cara. Sim. E assim, eles faziam de quarta lá e era o Mansfield falava, é o nosso clubinho, a gente gosta, o Clube da Comédia, o nosso clubinho. E aí eles chegavam lá faziam, experimentavam o texto. No primeiro momento eles me chamaram para fazer parte do Clube da Comédia, só que como eu já tinha o Testosterona com o Luiz França, eu falei, não, eu venho de convidado aí e tal. Porque também eles tinham uma proposta de fazer um texto novo, mas assim, um textão mesmo, de 15, 20 minutos. Não sei se era toda semana ou todo mês. Eu falei, vocês estão loucos, cara. Não dá tempo de se apresentando uma vez por semana, você não tem tempo de sentir se o texto... E melhorando ele. não tem. Era piada. Aí eu falei, não, venho aí de convidado. E aí fiquei... E aí fazia o som, né? Como tava ali no bar, acabou que eu fiquei junto ali com eles. E o que fez bombar na época o stand-up, tanto no Clube da Comédia, e aí refletiu no outro grupo do Rio também, que era o Comédia em Pé, né? E aí tinha o Cláudio Torres Gonzaga, Fernando Caruso, Paulo Carvalho, o Porchat também. E aí o que refletiu foi a ida do Diogo Portugal no Jô Soares. O Diogo tinha entrado no Clube da Comédia fazia um tempo ali, e ele foi ser entrevistado e divulgou lá. E aí, cara, começou a lotar toda quarta-feira lá, 2 sessões, e a gente não conseguiu segurar os caras, porque ficou pequeno pro Clube da Comédia. Tanto que depois eles foram para um bar maior, e na sequência foram pro Procópio Ferreira, que são Caraca, uns mano. 600 lugares. Ou seja, aquilo que foi bom pra vocês, depois foi ruim, porque tirou ele de lá, né? Exatamente. Mas tudo bem. Tudo Cara, bem. antes a da gente ficou continuar com aqui- dívida no bar por conta disso. Esses filha da mãe. O Robson, só a gente falou, mas esquecemos só de avisar o pessoal que a gente tá começando mais um Embrulha Sem Roteiro. Já estamos quase na metade, inclusive. É verdade. Pra você que ainda não conhece a gente tá no YouTube, estamos também no Instagram, no TikTok, no Deezer, no Spotify também, nas plataformas de áudio, e no YouTube a gente tem o nosso canal também, Cortes Embrulha Sem Roteiro. Então é muito importante, se inscreve, compartilha, curte e comenta. Deixar um comentário é muito bom pra engajar o vídeo, ele atingir mais pessoas, o canal crescer e ficar todo mundo feliz, tá bom? E a gente poder ganhar um dinheiro e comprar o bar de volta. para o Exatamente. O Não, BR. e tá fácil de curtir, porque vocês não sei se pode falar palavrão aqui, mas vocês Não, são fodas. cara. Pô, pode. de verdade, mano, eu acho o trampo de vocês, assim, muito legal. Ai, que A legal. ponto de, como palmeirense, mandar mensagem elogiando. Falando, pô, foi a melhor sacanagem com o Mundial do Palmeiras de todos os tempos. Cara, eu ria, eu mandei... Eu sou tranquilão, nem ligo muito, mas meu irmão é fervoroso. Pra você ter ideia, quando a gente morava junto, tenho 2 irmãos. E uma irmã mais velha, mas já era casada e tudo mais. Mas a gente cresceu junto, os 3 ali. E meu irmão, cara, a gente deixava ele no quarto sozinho vendo o jogo. Porque era impossível. É impossível. Ele começa a discutir com a TV, com o juiz, com Ai, que todo doido. mundo. Aí não dá, fica insuportável.
Não, quem é fanático assim, na loucura, não dá. Realmente você fica até com medo de fazer brincadeira, né? Porque não, Cara, não vai mas eu levar, vou te não. falar. Uma vez ele brigou, amigão do meu outro irmão. Só que assim, o Rogério, que é esse irmão fanático, é maior do que eu, né? Hoje a gente já tá quase igual. Mas ele sempre foi parrudo, assim. E o Marcão, que era lá em São Bernardo isso. O Marcão era, cara, era filé de borboleta, assim, sabe? Era muito, muito magrinho na época, não sei como ele tá hoje. Mas o Marcão aí começou, não, que o Corinthians, não sei o quê. Que Corinthians o quê, rapaz? Eu falo de Corinthians, o que é o Corinthians? Daqui a pouco começaram a discutir. Só que era um cara desse tamanho, o outro... Aí minha mãe, para com isso aqui! Não quero saber de briga aqui, não. Não, tem gente que leva nas Pô, últimas o meu pai é corintiano roxo. Era corintiano. Cara, jogo do Corinthians, ele saía com o carro e ele ia na estrada, porque ele não queria nem escutar os outros gritando gol, que senão ele passava nervoso e não sabia de quem que era. Aí ele gravava no videocassete, assistia o jogo, já sabia o resultado e torcia como se estivesse assistindo o jogo Já na hora. sabendo o resultado? Já sabendo o resultado, mas só assistia quando o Corinthians ganhava, né? Quando perdia. Nem deixa assistia. pra lá. Não Que deixava. maravilha. Você jura, mano? Juro. Ele ficava andando com a Brasília assim, ó, na estrada. E Não, mas Robson? tem que entender a galera, se quer um Cara, não, território- posso falar? Teve muita Mas era gente. mais em final, né? Toda Jogo vez normal, que a não, gente né? faz essa piada do Palmeiras não tem mundial, esse aí que você falou, acho que foi o primeiro que a gente fez De Volta pro Futuro. É, né? maravilhoso. Que toda vez que a gente faz essa piada, esse ano o Barros fez de novo aí, ano que vem espero fazer sempre, Palmeiras. Eu torço toda vez que vocês ganharem Libertadores agora. Eu vou achar o máximo. 15 Libertadores, nenhum mundial. Não vai ser isso não. Não vai ser isso não. É que o meu time já não vai mais Aí ganhar. tu tá sacaneando. Mas, cara, aqui, ó. tem muita gente que fala, cara, adoro o canal de vocês, às vezes vocês têm um pensamento político diferente do meu, mas respeito. Mas zoar assim o Palmeiras, estou deixando de seguir. Eu falo, caramba, velho. Nossa, teve um Piada monte, de mano. futebol, Não, e você velho. sabe, não sei se você sabe, Robson, porque assim, esse vídeo, ele fala de outra coisa. O vídeo na íntegra não sabia. é um vídeo antigo. Antigo. desde Falou. Tem uns 5 Will. anos, a piada inteira dele É que agora velha. o Instagram nosso, a gente não põe o vídeo na íntegra, a gente põe um Reels. Então a gente Sim. sintetiza 1 minuto de vídeo. Como teve essa oportunidade, esse vídeo fala de uma porrada de coisas, inclusive fala de política Nossa, também. na época era o Aécio Neves. Quem ia ser o presidente? Nossa, É, senhora. sou eu recebendo um cara que veio do futuro e contando tudo que... porque Zé ela volta para o Maier, futuro. tinha todo o escândalo da Friboi, era esse Tinha cenário. milhões de coisas. E Caraca, aí que tem isso no viagem. final. A gente pegou esse Reels, fez uma montagenzinha para aproveitar a oportunidade do Mundial. Mas é um vídeo de anos atrás. Nossa, mas muito bom, cara. Aliás, só aproveitando Casou. esse gancho do Larran, pra você que não sabe, é verdade, agora o nosso Instagram só tem um trechinho das sketches. Então, se você só assiste a gente pelo Instagram e curte as sketches, vai lá no YouTube que tem na íntegra. Espero que o YouTube não tome o mesmo caminho, senão daqui a pouco a gente vira só tiros de piada. Mas é uma loucura isso. É muito E bom. vem cá, o Barros fez essa... Desculpa, eu fiquei... Você tava parecendo a mulher da Top Term. Porque a gente tava no papo que ele falou, inclusive se você... Mas vem cá, meu amigo, você, meu querido, que a gente já trabalhou junto também, né? Sim. O Barros falou aqui, de te apresentar, e é uma real. Você é um faz-tudo do meio artístico cara. absurdo, né? Isso é necessidade, é uma filha Não. pra criar, é um Mas convênio pra pagar. eu sou que a igual. gente- Mas eu também tenho um talento aí de vir para 315 lugares. Eu queria perguntar pra você como é que isso começou, porque você já foi apresentador, Já. inclusive a gente fazia novela junto, Sim. e parava esse cara no aeroporto para tirar foto, e não era da novela, Não. era por causa do programa. Era o... acho que o maluco da Sky. Isso. O maluco da Sky. Não, mas tinha Eu faço a essa, publicidade da Sky. da Sky, mas também Tinha já qualquer teve outro. também a coisa infantil. Você não fez teve Disney Channel? programa. Disney Channel. Isso. Eu fiquei 10 anos no Disney Channel, né? Isso. Fiquei um tempão lá. Mas você morava na É. Argentina ou não? Não, aí é que tá. O Disney Channel eu comecei a fazer. Eu saí da Malhação pra fazer o Disney Channel. Isso é muito louco. Eu faço muita coisa, mas assim, você eu vejo muito isso, né, Larran? Você, inclusive, quando eu entrei no Disney Channel, o Larran começou a fazer, falou, pô, isso aqui não é pra mim, e vazou. Você lembra disso? Sim, Você claro. fazia Era o programa com a Cuca, o Disney Planet. Isso, exatamente. Que Com a- Cuca? com a Cuca da Cuca, MTV? Não, Lazarotto. Falando. Fala a galera pensando no jacaré. A Cuca de 5 pica-pau amarelo, né? Não. A Cuca é ex-MTV. Ele fazia É. o Visconde Sabugosa. Ah, é? Exatamente. DJ. Eles Era o iam DJ levar Sabugosa. o pica-pau amarelo pro Disney Channel? É isso. Não. Na verdade, Não? essa história é uma Viagem. história que Não cabe rolava um tio metade- Barnabé Se pra eu mim, contar não, essa mano? história pra você aqui, metade do Não, não. podcast vai ser pra explicar o que é. Cara, você Chama nunca aqui, contou Era isso. tio Barnabé. Não, eu fiz, era chamado Disney Planet. Planet.
eu ia para os Estados Unidos, fazia apresentação de brinquedos lá na Disney. Olha. E voltava, só que eu demorei um tempão para ir. Porque eles não conseguiam, acredite se quiser, eles não conseguiam meu visto de trabalho. A Cuca só foi com visto de turista. Ou seja, ela ia clandestina pela própria Disney. Ela estava trabalhando para Disney. Tá vendo? E eu demorei para ir. Quando eu fui, já estava no meio pro final do contrato. Caramba. Eu fazia coisas daqui, cabeças de São Paulo. Uhum. E aí fui, fiz, voltava, fazia. Quando eu estava finalizando meu Ele não contrato... passou no visto. Quando finalizou meu contrato, eu fui aprovado para a primeira novela. E aí, eu falei, cara, desculpa, já tinha 1000 questões ali para mim de trabalho. Uhum. Não era um caminho que para mim... Eu falei, não. Aí eles não acreditaram, porque eles ficaram 1 ano tentando meu visto. Quando eles conseguiram, eu fiz 3 programas lá. Quando fui renovar, eu falei, não, eu tô fora. Inclusive, até hoje na The Walt Disney Company tem uma fotinha do Larran com X. Isso, assim. deve ter. Deve ter total. E o cara que entrou no seu lugar já tem 3 montanhas-russas do nome dele lá na Disney. Exatamente. Isso eu lembro, foi na Por isso época que os caras estão boicotando a gente direto. Isso mano. foi na época das Torres Gêmeas, porque eu lembro que teve um é. terceiro mês que eu ia para os Estados Unidos, eu não fui, a gente gravou no Rio de Janeiro, 2001. porque tava aquele medo nos Estados Unidos de... Porque Larran Hussein. né? Nossa, o meu Nossa, passaporte... depois não sabe porque não arrumou visto, né? Queria ir pra lá com o sobrenome Larran. Não, e a minha Depois das foto do Torres passaporte, Gêmeas. amigo. Cara, Até eu tinha Com a medo de barba, mim. né? Com a Não, barba, um não turbante. tinha barba. Nossa, eu então. tava com uma cara de tudo. Só faltava uma bombinha. Aqui embaixo devia ser tudo bomba. Da foto do passaporte daqui pra cima, que era tudo E bomba. bolado, assim, com a cara feia. no Nossa, momento. bravão. Não, mas E você tava assim, fazendo nessa época, a então. gente os projetos foram na mesma época, porque foi o que eu abri o canal, né? O Disney Channel, a gente lançou em 2001, o Disney Channel. Uhum. Eu saí da Malhação porque lá o gato já tinha subido no telhado, a gente sabe como é isso, né? Que Aham. renovou a temporada, aí o personagem só ficava olhando assim, todo mundo... Ah, é? Que legal! E só, acabou. Isso acontece direto. Como é que era os nomes do personagem? Eu assistia. Era Sávio. O Sávio, Era o pode Sávio. crer. Você falou, opa! Eu falei, o gato opa. subiu no telhado aqui, acho que não vou renovar, não. Aí faltavam uns 2 meses. assim, pra Quebrando acabar o cenário do cara, né? O cara tava lá, já tirava a Não parede tem mais do cenário. cena na casa do Sávio? Não. Já tem. tinha esse cenário, nem existe mais. Não, faz aqui no Não tem bar mais, do não tem coisa mais. mesmo. Faz aí, sabe? né? O Sávio não tá mais no roteiro. Sim, olha aqui, ó. Sávio reage assustado. Essa pegada. Aí eu falei, Sabe, não, o só observa. Deixa ele falar, o meu gato Deus. subiu no telhado. Aí fui no... Tava passando nos testes, aí pedi pra sair da Malhação, que era você loucura na época. Ô, cara. Mas era um outro cenário, né, cara? Era um preto por produção. Tanto que eu saí, entrou o Ícaro Silva. E era isso. Então eu ia ficar no Rio de Janeiro, só com a minha grana, que não existia, que eu era bancado por eles lá. E tinha uma coisa assim que quem ia fazer Malhação, os caras jogavam com isso. O salário era baixíssimo. exato. Falavam, não, mas você vai fazer muito jabá. E realmente, tipo, o protagonista, o cara dava sexta-feira, o cara fazia Caraca. 3 bailes de debutante na sexta, 3 no sábado, 2 no domingo e segunda tava lá gravando. Só que aí, cara, eu fiz, em 1 ano e meio, eu fiz 2 jabás. 2. Porque foi o elenco inteiro. E eu falei, caramba, eu sou feio pra caramba mesmo, né, cara? Não tem jabá pra mim. Aí, pô, o Ícaro bonitão entrou no meu lugar lá. Aí encontrei com o Ícaro 1 ano depois. Falei, e aí, Ícaro, tá fazendo jabá pra caramba? Ele falou, Robson, eu fiz 1 só. E aí eu falei, ué. E aí fui entender o porquê, né, cara? Já viu o Príncipe Preto? Não tem. Era só os Então, alemãozinhos assim, da praia. Quem fazia o baile de debutante é a figura do príncipe encantado. Então, só essa galera que fazia. E, de fato, eles ganhavam muito dinheiro. E a gente não, a gente era o que fechava em contrato ali, sacou? E aí eu falei, cara, não vai dar bom isso aqui não. Porque terminar, eu vou ficar batendo de porta em porta aqui, procurando o que fazer. E aqui em Sampa, eu ia voltar para casa dos meus pais. Já não ia ter o custo de morar, né? E ainda ia ganhar, tipo, 3, 4 vezes mais do que eu ganhava lá. Né? Nossa, velho. Então, assim, eu falei, cara, além do desafio, que era apresentar um programa ao vivo e tudo novo, né? Isso aí a gente tá falando que ano? 2001, Caraca. 2001. É. E aí você ficou quantos anos lá? 10. Cara, só que você é muito louco. Eu conheço bastante gente que trabalhou na Disney, por isso que eu te perguntei da Argentina, porque muita gente vai pra Foi lá, pra né? lá. E tem gente que já saiu da Disney e tá na Argentina, fez a vida lá. Porque os 2 primeiros anos foram em São Paulo.
era bancado na época pela DirecTV, era patrocinado. Exato. Então era feito um programa ao vivo. Você imagina que aquilo era ao vivo, de segunda a sexta. Eu lembro, tinha uma audiência mó boa, cara. Era... Isso depois, porque a gente ficou de sábado também no SBT. Ao vivo também. Mas durante um curto espaço de tempo lá. Mas aí o que acontece? Quando a DirecTV tirou o patrocínio, o programa quebrou. E aí a solução, porque o Zapping Zone ele era um McDonald's da Disney. Ele tinha em Portugal, na Espanha, Argentina, México, cada país tinha o seu. Alguns acabaram e o que se manteve na América Latina foi o brasileiro, o mexicano e o argentino. E aí eles levaram para fazer o que era o custo, cada país com o custo de um programa, eles faziam na Argentina, no mesmo estúdio, com a mesma equipe de roteirista, aí contrataram uns brasileiros tal para dar um caldo ali, mas faziam com a mesma estrutura os 3 programas. Então reduziram o custo absurdamente. Daí passou a ser gravado, a galera foi morar lá, eu não topei, não era interessante para mim. Aí saí, depois eles me chamaram para fazer as matérias aqui. E aí foi incrível, cara, que eu passei 7 anos Nossa, fazendo que delícia. matéria e a matéria era eu, o câmera e o produtor. E foi ótimo, porque você conseguiu conciliar a carreira de ator. Porque isso que Sim, era esse ponto que eu queria isso, chegar. A isso galera que foi foi pra lá, você foi pra Argentina, velho. Eu tenho uns 2 amigos que estão lá e a carreira super desenvolveu, mas a carreira desenvolveu em função da Disney. Foi uma Eles fazendo mudança na de Disney, rumo né? de vida. Mas hoje né? os caras trabalham na Disney ainda? Cara, não, por exemplo, o Bruno Éder, eu sei que ele tá, tipo, na ESPN de lá, ele comenta Libertadores daqui, em espanhol e português. O Vinícius Campos tá lá Sim, até o hoje, Vini. casou. Não, O Vini é dramaturgo hoje em o dia. Vini é incrível, cara. O Vini faz um trabalho. Eu fiz inclusive um audiolivro dele. Isso, muito legal. Ele tem uma série no E aí ele na começou também a Disney. fazer pra Disney de lá, né? Ele tem um público Sim, lá. sim. É isso que eu... Ele fez. E o Bruno também, né? Eles acho que são os 2 que ficaram. E se viraram e trabalham pra caramba lá. Cara, eu trampava com o Bruno no Spot, né? Porque a gente era garçom. Olha só que legal. E ele chegou pra mim e falou, mano, me chamaram pra um teste pra Disney Channel, não sei o que. Eu falei, mano, vai, velho. Sua cara, tal. Ele era todo alemãozinho, não sei o que. Eu falei, mano... Aí a gente ficou lá no fundo de avental, passando o texto dele. Ele, mano, eu passei. Eu falei, vai embora, velho. Ele só me arrumava trabalho ruim. Uma vez eu fui com ele fazer um trampo. A gente era tipo o Rock Go dos funcionários da Coca-Cola, da Feza, né? E aí ele falou, mano, o cara arrumou pra gente transporte, alimentação e R$600 de cachê. Eu falei, vambora, velho. Dormi na casa dele, dia seguinte tô eu dentro de uma Fiorino aqui. Eu e um monte de carne. Eu falei, esse é o transporte? A gente fechado na Fiorino. Chegamos lá... Pá, aí os caras... Aí os caras, pô, mano, ó, vai zoando a galera aí, não sei o que. Eu falei, mas a gente não conhece ninguém, né? Aí eu falava, qual o apelido desse cara, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, quem que é o chefe? É aquele. Eu falei, mano, chega aí, qual que é o apelido do chefe? Aí os caras, 15 apelidos do chefe. Não fala que foi o que eu falei. Mano, aí eu mandava os apelidos. E os caras, nossa, não sei o que e tal. Cara, aí eu fui comer. Na hora que eu comi, algum bagulho desceu mal. Ainda tinha umas 5 partidas pra fazer. E o chefe? Juro, eu tava mal. Eu ficava assim, ó. E o Bruno mandando as piadas, ele, mano, me ajuda, não tem mais piada. Eu falei, velho, eu tô concentrando pra não fazer cocô. Fica... Tô concentrando pra não fazer Exato. merda, literalmente. Aí deu uma né? semana ele veio com esse teste, eu falei, vai, velho, a gente fica socado na Fiorino, mano. Vai. E aí ele foi, ficou uns 10 anos na Disney Ficou, Channel, e que agora acho que ele louco, tá né? na ESPN, casou lá, fez a vida lá. Não, tá com moleque. Pô, parceiraço. Exato, Tá com molequinho ele é demais. de acho que 1 aninho, tá? É. Lindo moleque. E- Não puxou pra ele. Exato. E Mas o- então, rapidinho, aí isso foi muito bom pra você. Mano, você conciliou, você tava na Disney, você já... Mas eu acho que era uma... Desde o início, eu sempre falei pra eles, eu vou continuar atuando, né? Quando eu entrei Aliás, quando eu entrei no Disney Channel, tinha um lance que era... Eu tenho medalha de quase do Cidade de Deus, né? Porque eu... Medalha de Sei quase, qual. muito bom. O Fernando Meirelles me deu o livro, falou, ó, você tá no filme, nas últimas diárias do Domésticas, que foi o filme que eu fiz antes com ele. E aí, aconteceu o seguinte, eu fui fazer Malhação. E eles não queriam ninguém conhecido no Cidade de Deus. A Kátia Lund, na verdade, que é a co-diretora, não queria ninguém conhecido. Nossa. Tanto que só quem ficou foi o Matheus Nascergalli, assim. E eu rodei por conta disso. E aí, cara, eu lembro que quando eu negociei com o Disney Channel, eu tinha em contrato diárias pra fazer o Cidade de Deus, assim. Porque eu falei, Fernando, eu quero fazer teu filme.
Ele, não, me garante uns 30 dias aí e tá ok. Então tinha isso em contrato. Aí depois que não rolou e tudo mais, aí eu fiquei com ele e falei, ó, mas eu tenho trabalho de ator que eu vou continuar fazendo. Aí, não, tudo bem. E a única coisa que tinha um acordo de cavalheiros, isso não era assinado, mas como eu já fazia humor, eu não divulgava muito. Nunca divulgava muito, porque era contra os princípios Disney. Que ali, o né? público Você deles não era divulgava infantil, os seus shows. que era um público infantil, e você lá Exatamente. fazendo piada. Então era uma Sexo. coisa mais underground, assim. Eu não fazia uma matéria pra sair falando dos shows. E não tinha rede social na época, né? Então dava pra conciliar E não as tinha duas ninguém como coisas. alguém te caguetar, marcando você no É, Stories. exatamente. Robson Nunes falando piada de sexo. aqui. Marca a criançada. Ou filma um pedaço do show, né, Não, cara? hoje não Aquele daria. monte de Imagina. palavrão e tal, não sei As o quê. piadas, tem uma piada que eu até fui no podcast que os caras de comediante também, os caras. Primeira coisa, cara, mas com esses peitinhos, que é uma piada que eu faço. Depois, essa piada aí já ia ferrar Caralho. o O meu Mickey contrato já, o todo. Mickey já te carimbava. em Exato. volta. Ô, Robson, e mano, você... Como é que foi essa fita aí? Aí você ia fazer Cidade de Deus? Não, aí acabou não rolando, né? Por conta Por causa disso. dessa história É. de ficar. Aí ele falou, mano, você tá na Malhação. Aí ele falou, não tá Cara, mais no filme, na verdade- Sábio reage assustado. Quando eu fui. Porque teve uma mudança no roteiro também. Teve uma mudança no roteiro. Em princípio, o personagem que ele tinha me. É a primeira vez que eu falo disso, sabia? Não- Ó, exclusivo, hein? Exclusivo. Chupa Júlia de Lopes, Viagem. Vilela, onde mais você já foi? Robson, No Vilela eu tô pra ir, tô pra Tá, ir. foi Foi- Vilela? Cortaram Vilela do não veio. Cidade de Deus. Ei, Aquele que já. não fala assim. Robson Exclusivo. Nunes tem Porra. treta com Fernando Fernando Meirelles. Meirelles. O cara começa a chorar. Robson né? Nunes. Humilhado por Fernando Meirelles. E eu vou te dizer mais. Entra Fernando Meirelles. né, assim, pode programa vir. da Márcia. Eita, porra. Desculpa. Fernando Meirelles, escuta isso. Vai, Escuta Robson. aqui. fala aí. Fátima Toledo, vem aquecer os meninos aqui. Fátima, eu tenho um recorde, sabia? Eu já fiz, acho que 3 ou 4 filmes com a Fátima. Caralho, e quantos anos E de nunca terapia? levei um tapa. Olha isso. Você Boa, jura? né? Recorde, hein? Eu lembro Você uma era vez. o que dava. Uma vez. Vai lá dar tapa nele. Pá! Cara, eu não sei, porque assim, o primeiro foi o Boleiros, foi uma comédia. Tô E brincando. os outros. Aí teve o mais forte. Boleiros que o foi Mundo. ela que também fez a preparação? Foi. Cara, Como é que eu, é a amo- primeira? eu Trabalho. amava o filme, cara. Tem uma cena do filme que eu não esqueço até hoje. Que o cara ia cobrar o pênalti. Maravilhoso. O cara, você assistiu essa O Otávio cara, Augusto. É essa do, cena do Hugo fantástica. Giorgetti, O cara, né? Filmaço. E era o Hugo Giorgetti que dirigiu, mas era o Otávio Augusto. Otávio Augusto que fazia o juiz. O cara põe a bola, era esses times lá no interior, chutava, errava. Daí que o o- juiz... Era Não, comprado. não É, era. só que o juiz tava devendo. E aí o time tinha que ganhar, senão o juiz ia morrer, mano. E o cara errava o pênalti. Foram 15 pênaltis, cara, mas, cara, você ri em todo pênalti. É muito engraçado porque maravilhoso. era uma piada que você fala, pô, o cara vai errar de novo. Mas mesmo assim, eram 15, você ri em todos. Aí o juiz ficava falando assim, acerta, seu filho da puta. Vamos lá. Não, aí chega uma hora que ele vai cobrar de novo, ele fala, sai daqui. O cara, não vou cobrar aqui. Sai daqui. Só falando assim, chama outro pra cobrar. Chama outro. Ele, o juiz fala, chama outro. Aí o outro vai lá, faz o gol, ele termina o jogo. Você entendeu? Maravilhoso. É muito bom. Mas conta o que é que ninguém sabe. Não, então, o que acontece? O Cidade de Deus, ele falou, pô, estuda o Bené, que é o personagem. Pô, Cara, esse é um puta caraca. personagem. Porque o que acontece? É documental, né? Aquela galera existiu. Sim, Sim. exato. E o Bené, de verdade, era muito parecido comigo. Eu era parecido com ele na época. Ele me mostrou uma foto, sabe? E aí eu tava no Rio já fazendo malhação, aí começou a oficina lá, que era o Nós do Cinema. E eu comecei a fazer ali com a galera, né? Me preparar também, pra também ter o sotaque carioca ali em cima e tal. E aí o Fernando foi, me viu lá e falou, pô, você nem precisava estar aqui, pô, você já tá no filme. Eu falei, não, mas eu tô me preparando porque eu quero fazer direito isso aqui. E aí, cara, surgiu esse lance que a Kátia não queria ninguém que tivesse conhecido. E Malhação, hoje, nem até acabou, né? Malhação acabou agora. Mas na época tinha um peso muito maior, Sim, porque não sim, tinha não streaming, claro, não sim, tinha internet. sim. Não, a Então Globo era famoso mesmo, assim. Real. O adolescente via Malhação. Exato. E aí foi um empecilho pra mim, assim, porque o bicho pegou aí, entendeu? E aí o que acontece? O Bené, na amarração do... Quem? É o Braulio, né? Que é o roteirista? Braulio Sim. Mantovani? É. Acho que é.
O Braulio, no livro, não são irmãos, mas no filme, o Cabeleira e o Bené são irmãos. E os atores são E irmãos. os atores são irmãos, que é o Jonathan e o Felipe. 2 maravilhosos, assim. Aí, putz, quando eu assisti, eu falei, cara, faz todo sentido, assim, sabe? Porque Aham. os caras são parecidos fisicamente. Eu não sei fiquei o quê. anos achando que, como o Bené. Como é que foi? O irmão dele morre anos antes. Sim. Eu achava que era o ex-maturando uma proposta. É, não. Burro pra Eles caralho. são. Cara, Eu sou muito eles burro, são gente. parecidos. Nunca assistam dicas de cinema minha. Obrigado pela câmera. Eles são bem parecidos, vale a confusão, vale a confusão. Mas assim, eu fiquei muito mal, porque, cara, sabe quando Nossa, teu? cara. Sim. E esse processo, nossa. do dia que ele me deu o livro até eu receber a negativa, foi um ano e meio, quase 2 Porra, anos. velho. Caraca, Então, mano. assim, quando eu saquei que não ia rolar, falei, putz, aí fiquei malzão. E aí começou, na época, os testes pro Carandiru. Exato. Que era o mesmo princípio, assim, era muita gente. Muita gente, A única coisa que muda é que o Cidade de Deus tinha muito mais não ator, né? Agora, o Carandiru tinha todos os 90% atores de São Paulo. Mas, Sim, mas a fazer. princípio, eu lembro que eu fiz uma bateria de testes. Primeiro eles fizeram com todos os não atores, ou atores que estavam começando. Nananã. Eu lembro que eu fiz até com o Ailton Graça. Sim, Né? Com o Ailton Graça eu era da mesma turma. Só que eles colocavam, você chegou a fazer, né? Eles colocavam galera Eu tava toda. lá na Oswald de Andrade. Agora não sei o que, agora não sei o que. O Pena que tava fazendo uma preparação lá, não sei o que. E aí você ia passando, né? Agora você passou pra próxima. Aí Exatamente. você passou pra próxima. E depois, na hora de filmar, tinha um monte de ator que nem fez a bateria de teste. Sim. Não deu pra mas entender isso- nada. não, Tem essa isso- história cara, do próprio mas Rodrigo. mas Acho esse que é o o Rodrigo, clássico, o Rodrigo né? Não. era outro Aí cara uma que galera fazia. fez uma bateria de teste. Teve uns que realmente passaram na bateria, que foi o Ailton Graça, acho que foi o Milen, né? Mas assim, foi. Mas- Quando a Globo Filmes entrou, os caras falaram: não, a gente quer. Tem uma galera aqui. Exato. Então, assim, de fato, alguns já atores consagrados e tal foram convidados para fazer. E outros, por exemplo, o Rodrigo é um cara que eu sempre tiro o chapéu para ele, cara. Porque esse cara, o Santoro ele já tinha se estabelecido como novo galã muito cedo. Lá no, acho que era Hilda Furacão. Ele fazia um Já quadro, já não sei o quê. protagonizava a sim. novela das Ele nove. já era o cara. Ele podia ficar até hoje daquele jeito que tava bonito ali, fazendo. Só que ele sempre quis mais, assim, sabe? E se cobrou mais. Então, daí ele vai e faz o Bicho de 7 Cabeças, Sim, sabe? lembro. Porque assim, sai daquele lugar de glamour, né? Porque você fala, não, eu quero fazer o teste, eu quero querer crescer, né? E no Carandiru foi igual. O Carandiru, eu sei da história pela Vivian Golombek, que era produtora de elenco, ele ligou pra ela e falou, pô, eu quero fazer esse filme, cara. Pô, não tem nada pra você aqui. É um bando de cadeieiro. O único, sei lá, que você pode propor sei lá, uma travesti, que é a Lady Di. Ele falou, eu quero fazer o teste. E aí ele chegou, cara, no dia eu tava lá. O Rodrigo chegou, o Pena, que era o preparador, chegou pro Milen e falou, ó, vai lá e mostra pra ele que o Carandiru não é um mar de rosas. E o Milen, aquele daço, o Milen é pancado, cara. O Milen chegou, sua vagabunda, que não sei o que. E aí fez a cena. E o Rodrigo foi, assim, de alma aberta. Fez o personagem. Então, todo o mérito, assim, sabe? Sim. Aí e o Carandiru tinha essa característica que era muito parecida com o processo de seleção do Cidade de Deus. E eu entrei sabendo que eu não ia poder fazer o Carandiru. Eu tava no Disney Channel. Então, mas eu precisava saber até onde eu ia conseguir. Mas ir, desculpa, sabe? você não poderia por conta do Disney Channel ou pela mesma questão de... Contrato. Disney Channel. Disney Pelo Channel. Disney Channel daí. Tá. E aí, cara, eu fui passando, chegou lá, ó, foi aprovado pra fazer o Dadá. Eu falei, puta, eu acho que não vai rolar. Porra. Ela falou, você não é louco. Você não é louco, porque eu briguei por você aqui, entendeu? O Hector tá amando você nesse personagem. Aí eu expliquei pra ela, não, o que acontece é que eu tô na Disney, não sei o que. Ela se vira. Eu falei, caralho. Eu falei, ó, a única coisa que a gente pode apresentar pra Disney é uma sinopse mentirosa
que o personagem é Carandiru bonzinho, é o cara, é uma história. não sei o quê. animador, É uma de festa. criança. Foi preso Mas não injustamente. chama Carandiru? Sim, é o maquinista do metrô. Carandiruzinho, é o Carandiruzinho. Vai ter Mas o Carandiru, aí, sabe o que rolou, cara? O Hector fez de próprio punho uma sinopse mentirosa, falando que o Dadá era rimo de família, não sei o quê, pra eu entregar. Aí eu entreguei, na época, pra Elisabetta Zanetta, que é hoje... Acho que a Elisabetta já foi diretora de criação da Band, hoje tem a produtora dela que faz um monte de coisa legal aí. E a Elisabetta, eu não sabia na época, mas ela ia romper o contrato com a Disney e ia acabar dali a alguns meses. Ninguém sabia, ela obviamente sabia. E ela vendo aquilo, ela entendeu. Não é que a Disney me deixou fazer o Carandiru. Ela entendeu a grandiosidade do projeto e me liberou, sem Olha. passar pra Disney. E daí, assim, eu consegui fazer o Porra, Carandiru. que Quem legal. autorizou isso? E ela assim com uma malinha indo embora da Disney, né? Ela com a malinha, o Onde que ela ingresso. tá? Tô Onde indo que ao ela tá? cinema hoje Muito grato, comemorar meu aliás. aviso prévio. Assistir Onde que ela tá? Carandiru. Porra, muito Acabou de ir grato. embora. Muito grato. Porque o seu porque- personagem é muito legal, É, cara. muito É um legal. baita trabalho seu ali, É muito cara. legal mesmo. Agora, e assim, cara, uma coisa que o Lahan tinha falado, pô, você vai pra todo lugar, assim, eu gosto muito de ser desafiado, assim. Quando eu vejo, tem coisa que eu falo, cara, será que eu consigo? E aí é o que me motiva mesmo, que eu vou buscar pra tentar fazer. Assim, desde moleque fazendo os testes, era uma outra época, né? Então eu chegava, já era coado, porque assim, eu vim da periferia, eu não tinha formação. Esse ano aconteceu uma coisa na minha vida que eu fiquei até emocionado. Eu fui chamado no Cielo Helena, que é uma escola muito conceituada aqui de São Paulo, Sim. de artes dramáticas, para atores, né? Uma escola para atores. A gente queria conversar com você, queria que você falasse com os alunos que estão começando. E aí, cara, pra mim foi mágico aquele momento, porque, cara, eu lembro de como eu queria ter estudado lá e não tinha como Sim. na época, sabe? Caraca. Pô, eu queria muito fazer essa escola, porque todo mundo falava, eu tinha amigos e amigas que faziam. Uma escola cara. Era. Não sei se hoje Ainda é. tá. Mas assim, é muito Simbólico, né? simbólico, assim, foi muito legal pra mim. É. E aí o Carandiru, eu vendo ali o roteiro e tal, a cena final do massacre, que quando eu me finjo de morto ali, vou e leio a Bíblia, era a Bíblia, não, né? A carta da mãe tá dentro da Exato, Bíblia. da Bíblia. E eu lembro que eu li, eu me emocionava, assim, com o Salmo, que é o Salmo 91. Aí eu olhei aquilo ali e falei, cara, eu vou preparar isso aqui. Porque o que acontece? No Nossa. roteiro original, eu chegaria, né, me tremendo ali, abriria e entraria o off da mãe, lendo a carta. E aí eu só choraria e cortaria pro final da sequência do massacre, que é aquele sangue sendo lavado. Cara, você até arrepia de lembrar. Porque isso foi real, né, cara? Sim. Isso, Uhum. eu acho que esse lugar, assim, a gente sempre quer fazer uma coisa, sei o que, isso alguma coisa é você fazer o diabo, não sei o que. No estúdio com Agora, croma. agora você fazer uma parada que realmente. Aconteceu. Eu né? lembro que uma vez tinha umas fotos lá, eu sempre ficava, adorava, mesmo que acabasse minhas cenas, eu ficava conversando com as outras áreas, né, pra saber como funcionava tal. E aí era o Clóvis Bueno, o diretor de arte. Aí eu olhei uma foto assim, cara, sabe roupa suja quando você vira e fica aquela montanha assim? Aham. Sei. Aí tinha uns corpos assim. Eu falei, ô Clóvis, essa cena aqui tá meio mentirosa, né, cara? Essa cena já rolou? O que é isso aqui? Ele falou, vira a foto. Aí quando eu virei, não era foto de cena, era uma foto documental. Caraca. Então aquilo eram pessoas mesmo, assim, sabe? Sim. Então o filme tinha essa onda. E aí quando eu li isso, que é o 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás Não atingido, chegarás a ti. nada chegará à tua tenda. Somente com teus olhos. Olha aí, ó. Verás a Fugiu da verdade igreja. dos ímpios. Se perdeu depois, É. mas Porque sabe tu, tudo. ó, assim, Não, ó, é que ele fez teste pro teu personagem que ele não pegou. Não pegou. E ele guardou isso na mágoa até hoje. és Ele o não meu ganhou caminho, visto e a tua pra ir sabedoria. pra Zona muito Norte. melhor, sabe? Mas assim. Cara, eu fiz o. Você lembra que eu falei que eu participei do processo? O teste era esse. Era esse, tá vendo? Mas, cara, eu sei que eu cheguei na hora
Aí ela falou assim, a assistente de direção falou, olha, você passa o texto só pra gente ver o tempo que tinha o traveling, né, o carrinho assim, ia saindo. Aí eu fiz pra valer, já Nossa. logo de cara. Aí, cara, foi impressionante, assim, porque ficou um silêncio assim no estúdio, ela veio, já mudou o tom comigo, ela falou, Robson, o Hector pediu pra você fazer uma assim, depois a gente faz a que você fica quieto. Excelente. Ah, E aí eu fiz 1, 2, 3, 4, porque fazia um barulho na hora que saiu o carrinho, eu falei... Sim. Sim. Aí repeti por conta desse barulho e acabou que a gente não fez a versão que eu ficava quieto. olha que sorte. Então, assim, pô, sinto orgulho dessa cena, assim. E, cara, o Carandiru foi um divisor de águas, assim, na minha vida. Porque depois que eu voltei a fazer, eu fiz coisas pontuais na Globo, inclusive a série, né? Que eu protagonizei um episódio, o Além da Imaginação. Desculpa, Todas que as era vezes... meio que um spin-off do Carandiru. ele terminou o filme. Carandiru, e eles outras lançaram. histórias, não era? Exatamente. É, isso mesmo. Que é muito legal, viu? Muito bom, Putz, eu lembro, eu vi. É na época muito eu vi. legal. Eu não sei onde tá hoje, assim. Eles Deve deviam... ter na Globoplay, não? Não sei, vou procurar lá. Às vezes tem naquelas pacotes maiores, você tem acesso a outras. Porque eu lembro que lançaram, era só DVD na época, né? Era caixinha lá. Você que não assina a Globoplay, pega esse dinheiro e torne-se membro do Embrulha pra Viagem, que aí você tem acesso a conteúdos exclusivos. É isso. Tá bom? Inclusive, Isso. toda essa história do Robson aqui, maravilhosa. Mas, né? Robson, sabe o que é engraçado, né, cara? A gente entrevista muitas pessoas de bate-papo, mas por sermos atores é inevitável. A gente fala com muito ator, né? Sim. E a gente vive falando sobre essa história do quando é pra ser, quando não é pra ser. É impressionante como a nossa carreira ela é marcada por isso. E aí você fala da história que não rolou no Cidade de Deus, Sim. é porque não adianta, por mais Não. não era teu, Cara, né? você sabe que o Guti Fraga, que eu amo de paixão, o Guti Fraga, ele é o fundador do Nós do Morro, né? Uhum. Do grupo de teatro. E eu lembro do episódio que era algum trabalho que eu tinha pego, aí eu falei, não, Guti, mas esse aí eu tô 99% dentro, é impossível dar errado. Ele falou, no Cidade de Deus você estava 100% dentro, Robson. Então, segura sua onda. Tipo, Caraca. não vai já divulgar, ficar falando, porque ainda não aconteceu. Sim. E detalhes, e aí ao contrário também, essa história da carta, que tem uma baita força pra cena, pra você, Sim. e que não era, mas que era pra ser teu. E é lógico, tem o seu mérito, do jeito que você fez, impôs, impactou, e que talvez ele nem pedisse pra você ler. Talvez um assistente de direção tivesse lido pra Sim, passar a câmera e dar o exato, tempo. Exato. Então, assim, é muito legal. Muito. Principalmente quando as notícias são boas. Não, Mas a nossa carreira tá permeada desses pequenos detalhes que fazem uma virada, E né? é legal o Robson falar isso, porque tem muita gente, às vezes, que assiste nosso canal, que é interessado, quer atuar e tal, pra ver, cara, trabalho de ator é isso, é propor. Ele surpreendeu ali, né, cara? Isso é demais. Uma cena, uma das mais marcantes do filme foi uma iniciativa sua como ator, uma proposta. Pô, De muitas que a gente faz que às vezes não vai ao ar, mas Uhum. você tem que propor, né? O Milling teve aqui, falou muito sobre Guilherme, isso, é né? maravilhoso. É impressionante essa onda de fazer ou não fazer, E ao o que era mesmo- seu e não E ao é. mesmo tempo teve quem fez e deu certo, e teve quem fez e já deu errado do cara Sim. ser mandado embora do trabalho. Não, Tem uma história de novela que o cara virava. O cara inventou de colocar um soluço no personagem. Não é? Eu acho que é com o Zé Que Dumont. não é isso? maravilhoso. Uma coisa assim, eu acho. Ah, o Zé Dumont, eu lembro de Eu fazer acho essa que foi novela. assim, ele inventou um personagem que acho que ele tinha soluço. E E o aí autor- era aquela época que o dramaturgo era O muito rei. poderoso. Que ele morre de Aí ele soluço. falava assim, exatamente, daí ele falava assim, ó, não, cara, tira o soluço. Tá, beleza. E daí ele soluçava. Soluçava e falava, beleza, daí o cara escreveu o Você final tá do personagem. brincando, é O sério cara mesmo? faleceu de soluço. Eu já ouvi essa história. Cara, vocês- matar o Zé Dumont. Eu não sei se foi o Zé Dumont, eu não sei se Não, era o Zé Dumont. Eu não morria de sei se é soluço. mito, Mas mas, que essa história parece ronda. que essa história é real. Será não sei que é se foi. verdade mesmo? Falaram assim, cara, Ah, é o cara possível, ficou cara. puto que o cara colocou soluço. Ah, vai continuar? Benedito Matou o Rui soluço. Barbosa. Tome seu luz. Sensacional. Mas eu acho muito sensacional. louco, né? É isso. Mas é um risco, Não dá né, pra cara? determinar E o que vai te fazer mas, ir pô, bem ou não. Puta sacanagem Ah, o isso. cara morreu de Tô soluço, mó mano. chateado. Zé Dumont, vem aqui que a gente vai bater Mas um papo. é Mas, uma cara, carreira e- muito permeada de detalhes, né? Lógico, e aí do contrário também. Eu fui fazer agora, a semana passada, sei lá, fui fazer uma participação numa série, que é de um programa infanto-juvenil,
E aí, pô, já li lá o texto, eu cheguei na hora, cara. Ah, não sei o que. Ah, não, você tem que Pelo falar texto, o texto texto como tá. exatamente como tá. Mas não é que é exatamente usar um sinônimo, não. Era exatamente como tava. Porque o texto meio que tinha uma filosofia gringa de sitcom, não sei o quê. E, cara, me desestabilizou, assim. Porque eu, tipo, inverter a frase, sabe? Quando Sim. você... Se apropriar da Não, frase. Se não, você e já decorou de geralmente- um outro jeito. E né? geralmente o que tá acontecendo com a gente, assim, tem acontecido muito, mas tudo bem. Eu acho que talvez a pessoa também, né, a gente tem que ligar e falar, ó, dá uma preparadinha legal. Porque sempre que eles me ligam, às vezes falam assim, pô, você pegou um longa, tal, o próprio longa que a gente fez juntos, Sim, né, fala sim. assim, cara, faz caber na tua boca aqui, ó, tá aqui o roteiro, tenta fazer na tua boca ali, não sei o que, não sei o que. E aí a gente vai e cria alguma coisa junto, né, tem esse Sim. espaço. E às Não, vezes a isso gente tá com essa mentalidade. Aliás, assista logo nos cinemas e É numa mesmo, ó. plataforma perto de você, o Barraco de Família. Esse cara aqui, velho, tipo, era um outro filme acontecendo ali. É. Tipo, cada situação ele vinha de um lugar, não, que não sei o que, e a gente ria. Não, A figuraça, pergunta que eu cara. quero é que não deve ter rolado, mas assim, o Barros ficou pelado em algum momento do processo? Não. Porque o Barros sempre tem uma proposta, Ele ele tira a sempre roupa. gosta de falar isso só pra me Acho que com o diretor. acabar comigo. Na hora. Na hora de assinar o contrato. Não, essa hora não era pra falar. Ô, Cara, mas Robson, ó, Essa hora que eu lembro. Cara, foi uma baita redenção, né? Porque assim, eu esperei você terminar de falar, porque deve ter sido foda, pela expectativa. Você, jovem ator, Sim. de repente, Fernando Meirelles fala, pô, você vai fazer um filme e assim. não é Nossa, que estreou o filme. Tipo, o filme é um acontecimento, o personagem do caralho. Não. Com certeza tinha um lugar em você que você falou, caralho, mano. É. E aí, de cara, graças a Deus, na hora já veio o Carandiru. Foi uma redenção, né, Foi. bicho? Nossa, cara. Foi, total. pra mim, foi... E é isso. E o mais louco é o que o Lahan falou, quando tem que ser, né? Que eu entrei na parada sabendo que eu não ia poder fazer. E aí a coisa foi acontecendo de um jeito, daqui a pouco eu tava lá, sabe? Caraca, hein, mano. Não, e foi, assim, muito legal. Os dois têm um peso muito forte. O Cidade de Deus, claro, que é um outro lugar, é um outro momento. É uma referência, também. né? Virou uma referência Exato. cinematográfica. Tem prestígio no Brasil. internacional. Cidade é uma de Deus, quebra de eu lembro linguagem. o dia que eu assisti, assim. Eu Foi também. uma coisa que... É Assim, impactante o Cidade demais. de Deus que eu falo assim, teve... Pô, foi uma marca no Foi, cinema, no né? cinema Falou nacional, assim, com ó, certeza. cinema nacional agora vai ser... Não, é e era isso, um né, momento cara? assim que. E tinha uma mentalidade na época que, como o Fernando vinha da publicidade, tinha todo um preconceito. Isso. E, Exato. cara, o filme é genial, Aí- assim. Aí ele sabe? pegou a linguagem publicitária, misturou com o cinema e fez assim, ó. Né? Mas eu lembro que o Uma Carandiru loucura. me marcou demais, porque nessa época, foi em 2003 que ele estreou, não é? Foi. Eu trabalhava num banco na frente do Carandiru. Caramba. Quando vocês estavam filmando, eu via, tipo, era numa Caixa Econômica, eu via no andar de cima vocês filmando, eu fui naquela visitação. Foi o pior programa que eu fiz na minha vida, foi visitar. Lembra que podia visitar? Sim. Mano, era horrível, cara, era horrível visitar o... Era, eu imagino cara. como é que era você fazer uma Não, é preparação de horrível. ator. Mas eu entendo a ótica que eu vou falar. Eu tinha esquecido, eu ia te perguntar isso, porque eu não lembrava. Eu pressupunha que vocês tinham filmado lá. Aham. Se era filmado lá ou não, porque eu lembro que, não sei que ano que Foi logo depois, abaixo. seguraram pra eles fazerem o filme um pouco, não foi? Foi. Na real, quando a gente tava filmando, isso era 2001, acho que a gente tava rodando. Será? 2002? Acho que 2002. por aí. 2002, 2003, porque eu peguei É. o final de vocês e ainda cheguei a ver no cinema. Então é isso. E aí o que acontece? A maior parte do filme foi rodada no Pavilhão Veracruz, que são os estúdios ali em São Bernardo, minha terra. Faço questão de falar São Ah, Bernardo, isso porque aí. sou de lá. E por quê? Porque ainda tinha eram 7 pavilhões. Alguns já estavam. Acho que tinha um só que ainda tinha detento. Então, tinha dia, a gente podia filmar acho que 2 dias ou 3 por semana só. Caraca, ainda tinha detento. Porque os outros, eles estavam fazendo a transferência. É. E aí não podia ter nada, entendeu? Porque vai que Lógico. dá uma Sim. zica ali. E era tenso, assim, porque eu lembro que a cena do futebol, eu fui fazer e eu jogo mal pra caramba, né, cara? E aí dava pra algumas celas do pavilhão que ainda tinham detentos. E aí os caras começaram a falar, ei, perna de pau! Ruim pra caramba, hein? Nossa, ruim pra caramba, hein? E eu aqui pensando, mas vou embora daqui a pouco. Sacanagem, brincadeira.
ligado? Maldade. Mas assim, eu tinha essa onda, assim, sabe? Não, então, é isso que eu ia falar. Cara. Tem esse peso de ir num lugar desse é impactante pra péssimo, Era, mas tem uma força pra você fazer o filme. Claro! Aí como ótica de ator, Sim. fala assim, Nossa. cara, aqui eu tô vivendo este lugar. Não, a Pesado, atmosfera já mas te uma prepara. atmosfera pesadíssima. É o que ele falou, ele tá ali. Tá? Não, ele a tem parede uma tá ali, energia, o cheiro cara. tá ali, né? Que é Você uma energia sente. ruim, mas entende o que eu quero dizer? Claro, é diferente pro você lugar chegar de num você tá- estúdio, imagina, Isso. uma locação lá, olha, faz de conta que você tá em 1714 na Isso, guerra. é isso que eu quero Aqui dizer. já vem uma atmosfera que pro ator já te alimenta, é um processo que se você usa a seu favor é demais, né? E o elenco eu achava muito bom Sim, no Carandiru, e vou te cara. falar, o estúdio era tão assustador ou até mais. Ah, é? Sabe por quê? No estúdio eles reproduziram o 9, que foi onde tudo aconteceu. Sim. O pavilhão no Carandiru que a gente rodava era o 2, que era o pavilhão da galera que trabalhava, fazia as coisas. Então, era mais clean, assim, as partes produzidas eram mais clean dentro desse contexto, né? Mas Sim. o 9 era pesadaço. Mas vocês visitaram os pavilhões que... Não, a gente ficou restrito a esse, porque era muito séria a parada, assim, sabe? Sim, claro. Então, o risco, sabe? Que tem até essa situação no filme, né? Que o Drauzio descreve um dia que confundiram ele, não queriam deixar ele ir embora, achando que ele fosse o detento. Pô, eu Cara, sou médico, que ele ficou até mais tarde lá. sim. E aí tem essa cena no filme. Tem. Pô, o livro também Eu li é o livro muito dele, bom, né, maravilhoso, cara? O muito livro é bom, muito bom. muito bom, E, cara, eu nessa época, eu sempre consumia. Antigamente eles usavam o termo que era literatura marginal, né? Todo que era desse universo, assim. E naturalmente, eu já gostava de ler. O Estação Carandiru é Estação incrível. Carandiru. E pro filme eu ganhei até do amigo meu, André Rodrigues. Ele me deu um que chama Letras de Liberdade, que são vários relatos de detentos reais, sabe? E, cara, era assim, eu mergulhei no universo e eu lembro de um dia estar lendo uma história desse Letras de Liberdade e, cara, terminou a história, eu tava em prantos, tirei o fone de ouvido, que aí era só MV Bill, Detentos do Rap, Racionais. Sabotagem que fazia o o filme. Sabota. Sabotagem. E, cara, tirei aquilo e falei, não, eu preciso respirar, porque, velho, é um universo muito sombrio, assim, sabe? De coisas, inclusive de injustiça também, sabe? Do sistema Sim. carcerário. Sim. Essa foi uma. Que o cara foi acusado e já foi linchado, foi levado e aí chegou na cadeia, rodou também. E aí, 1 ano e meio depois, Caraca. fizeram o exame e o cara não tinha feito nada pra vítima. Quer dizer, tem uns desses que eles fazem, ainda pro cara conseguir sair, demora mais uns 5 anos Sim. dentro, cara. Esquece, o cara é esquecido. É uma lá dentro. loucura. É muito maluco, cara. Ô Robson. Papo gostoso. Agora saindo do Carandiru, né? Vamos pra Presidente Venceslau, outra penitenciária. Vamos para o ano passado, o Show dos Famosos. Olha aí. Né? Esse cara aqui cantando lindamente, porque além de ator, além de comediante, ainda é um Tô falando, puta atira pra cantor. tudo quanto é lado. Velho, Eu acho que é mais por aí. Joga mesmo. com as 10. Só não joga futebol bem. Como perna foi de pau. também antes, né? O encontro com o Tim Maia, velho. Ah, foi incrível. Fala pra gente, porque, porra. Não, Tim Maia, cara. Tim Maia, eu posso ter. Eu sempre costumo dizer, eu posso ter outro trabalho com dificuldades parecidas ou iguais. Agora, maior, não tem, cara. Porque era muito complexo. Era um cara que, primeiro, que é um ícone até hoje. O cara existiu. Então, você fazer alguém que existiu já é uma responsabilidade Exato. maior. Embora eu ainda posso chamar até de vantagem sobre a fase que o Babu fez, porque eu fiz uma fase que eu podia, tinha uma liberdade maior para imaginar como seria aquele Tim Maia. Sim, porque não era, ele era Não mais era, jovem, era né? um adolescente. É verdade. Sim. Por mais que você faça, não tinha como colocar o Tim Maia que a gente conheceu ali na adolescência, porque você é adolescente, você não pode ter essa marra, senão ele não Claro. chegaria a lugar nenhum. Não. Então, assim, tinha que ter impressa ali toda aquela personalidade,
mas Tinha uma engolindo virgindade sapos que a da gente... vida, É. isso. Você tem que Nossa, você engolir faz sapo tão pra bem, caramba. é tão legal. É muito legal. E essa parte do filme é muito boa, é muito É a boa. parte que eu mais gosto, sério. Eu adoro Eu embarco também. muito nesse começo, cara. Cara, e assim, tem um... Eu até fiz piada disso, porque o assistente de direção uma vez chegou e falou: Tim Maia jovem. Eu vou parar de falar Tim Maia jovem. Eu vou falar Tim Maia fudido e Tim Maia com fama, porque exatamente o ponto que ele começava a ganhar uma grana, Você entrava saía o do Babu e aí eu saía de cena, entendeu? E você vai pro BBB 23 agora, né? Todo mundo que faz o Tim Exatamente, Maia gente. vai pro Todo Big mundo Brother. é. Não, Não, inclusive... o Danilo de Moura, que fez o musical com o Thiago Vai, eu vou no É isso, sacanagem. é uma mentira, né? meta. Não, e inclusive o ano passado ele estava fazendo o show dos famosos também. Ele tem várias profissões, ele era dublê do Serjão Lourosa lá no outro programa. Naquele do The cantor Masked mascarado. Singer. Como é que chama lá? Masked Singer. The Não é Masked porque Singer. a gente tinha um grupo de WhatsApp, né? Daí eles ficavam mandando assim: essa você cantou bem, hein? E não podia revelar. Não é? Era, E o Brasil inteiro tinha certeza que era o Cara, Robson Nunes. chegou um tava momento que cantando. até minha mulher falou: vem cá, e aí? Você não vai tirar essa Não, massa? pô. Não. E era o Sérgio Lourosa? Era o Sérgio Lourosa, uma puta honra, porque eu sou fã do Sérgio. Tem uma voz Uma animal. voz absurda. Cara, Eu falei, loucura. gente, sério que tô confundindo a minha voz. Aí eu falei, ô Sérgio, na moral, se eu fosse você, eu ficaria puto. Ô, Robson, meu velho, todo mundo que vem aqui, a gente sempre pede pra indicar alguma página, um perfil que você siga, que você acha legal. Você fala, pô, mais gente tem que conhecer isso aqui. Lógico, cara, eu podia indicar a Michele Machado, que é minha Ah lá. esposa, com Que tá Michele com arrasando na novela. Exatamente. Arrasando, cara. Exatamente, mas eu não vou indicar o Pode arroba indicar. Michele Machado. Pronto. Tem outro. Pô, eu tinha pensado em mais outro aqui. O Cartunista das Cavernas. Já viu esse cara? Não. Deixa eu ver se é esse mesmo aqui. Depois vocês cortam aí. Não, enquanto ele tá procurando, acho que vai ser esse ano, hein, Robson? Barraco de Família. Tá? A Exatamente. gente tá fazendo junto com a Cal Protase, Sandra de Sá, Edu Silva, galera bacanérrima. Isso mesmo. Enquanto Tive ele o tá prazer de procurando, fazer aqui com o Robson já Nunes, vou cara. deixar aqui, galera. Não Fantástico. esqueçam de se inscrever, curtir, comenta. Tim Maia Fudido. Pode deixar todo mundo lá. Tim Maia Fudido pra engajar esse vídeo aqui, tá bom? Boa. Sávio reage assustado também é uma outra opção boa de comentário. A gente precisa engajar o vídeo, tá? Estamos no Deezer, Spotify, no YouTube e no Instagram. TikTok Embrulha- também. Você viu que Embrulha ele sem tá aqui, roteiro, velho? embrulha sem Praticamente roteiro. a nossa garota Cortes de propaganda. do Embrulha sem Tem roteiro. que divulgar, né, velho? Tem que divulgar. E sigam mesmo aí. Vou indicar aqui. Embrulha pra Viagem. Boa. No TikTok, no Deezer, na porra toda aí. E também era Cartunista das Cavernas, né? Um cara Que sensacional. que é? Ele faz charges políticas. Tudo que acontece, cara, o cara traduz aquilo de uma forma muito inteligente com desenho. Então depois Vamos seguir. A gente segue. todo mundo E Afro TV BR, se eu não me engano. Eu sou ótimo pra indicar, né? Não, mas Não, depois mas aí a acho gente que acha, coloca Afro aí, TV, vai. porque tem muito da cultura africana ali, afro-brasileira e africana também, porque eles trazem muita coisa histórica, vídeos engraçados, e eu gosto da página dos caras. Demais. É nóis. Robson, mano, que prazer receber você. Nossa, aqui, tinha que ter velho. um outro só pra falar dele cantando, Cantando. de Não, show. vamos, tinha que ter um vamos só pra ele trazer Um pra cantar. cada aqui. profissão dele, Porra. né, cara? Um É, pra falar do exatamente. bar, Pra da ele ensinar a dívida, gerenciar um bar, como ganhar dinheiro com um bar. ficar dívidas 12 trabalhistas, anos. como, Como ele não, administra né? isso. Exatamente. Ah, cara, voou mesmo. Tinha... Pô, mas satisfação. Mas cara. é porque é bom. Quando é papo é bom, é isso. Vamos marcar outro, vem, faz. E vamos fazer um embrulho Fazer pra um viagem embrulha, com você, velho. cara. Eu quero, né? Agora Esse está namoro tá voltando. rolando. Não, mas é porque a gente... Pandemia. Agora que a gente tá voltando Sim. a devagarzinho fazer cena contracenada, ainda devagar. Não, mas vamos nessa, cara. Chamou, eu sou Vamos amar. tipo Sidney Magal. Me chama que eu vou. Pronto. E é com essa homenagem maravilhosa ao Cid, de Tim Maia Fudido pra Sidney Magal, que a gente encerra Me aqui. chamar que eu vou. Obrigado, Sonho amigo. Me meu. chama ou me leva que eu vou? Não, Tem é me ter chama que terraço. eu vou. Não, me Sonho chama. meu. Atrás da Ah, beira. ótimo, Nossa, ótimo. não vai Isso aí, ganhar. mudou. É isso aí. Fica